Bom, pessoal, então vamos começar, né? Boa noite a todos que estão aqui participando, tiraram aí de seu tempo para estar aqui vendo, né? Aprendendo este conteúdo. Queria agradecer ao Sobrapa, queria agradecer ao Márcio, né, a oportunidade de estar aqui hoje, queria agradecer a Cidelis e vamos iniciar. Hoje nós vamos falar sobre as técnicas de intervenção da análise do comportamento. Então, eu trouxe para nós 3 técnicas, tá? Para a gente poder estar falando. E nós vamos começar pela técnica de modelagem. Então, a técnica de modelagem, ela é uma técnica fundamental dentro da análise do comportamento. Ela envolve reforçar gradualmente os comportamentos desejados, começando por ações simples e progredindo até a realização completa do comportamento-alvo. Então, assim, a técnica de modelagem, ela é uma técnica que a gente usa muito intuitivamente na nossa vida, né? Começando ali pelas coisas pequenininhas, mais simples, quando a gente está aprendendo comportamentos, quando nós estamos aprendendo um conteúdo novo, então a gente começa por aquilo que é mais simples e vamos progredindo ao longo do passo. Só que aqui nós vamos trabalhar com isso um pouco mais estruturado para poder auxiliar crianças que têm mais dificuldade de aprendizagem, que têm autismo. Então, a gente estrutura essa técnica. Então, ela vai ser feita por meio de demonstração dos comportamentos. Tá? Essa demonstração ela pode ser ao vivo, pode ser ali dentro do consultório, com o analista ali ensinando a criança e mostrando para a criança como é que ela vai fazer, né? Entregar um objeto ou pedir um objeto. Ou pode ser também por meio de um vídeo, mostrando ali, às vezes, um desenho animado, alguma coisa que chame a atenção daquela criança, para que ela possa entender o que ela precisa fazer para que ela tenha o desejo de estar imitando aquela ação. Então, a modelagem, ela permite que indivíduos com autismo adquiram novas habilidades, resolvam problemas em ambientes novos, tá? Então, um exemplo. Paula quer ensinar Pedro a comunicar-se verbalmente. Dessa forma, ela imita o comportamento-alvo, que é pedir o brinquedo, né? Pedro, por sua vez, ele não consegue ainda verbalizar esse pedido, mas ele aponta para aquele brinquedo e é imediatamente reforçado com palminhas, com elogios. Então, dentro da modelagem, é muito importante estar fazendo o reforço positivo, tá? Mesmo que a criança, às vezes, ela não consiga completar aquele comportamento totalmente, ela não consiga chegar no comportamento-alvo, mas toda tentativa de estar fazendo este comportamento precisa ser reforçado para que a criança entenda o que se deseja dela. Então, conforme a criança demonstra mais habilidades de comunicação, os reforços são adaptados para incentivar comportamentos mais complexos, como imitar sons, palavras, e com o tempo a criança ela é reforçada a falar palavras específicas e eventualmente falar frases completas. Então, tanto o reforço quanto o tipo de comportamento ele vai evoluindo, né? Então, a criança aprendeu aquele comportamento, tá? Aprendeu a colocar o sapatinho no pé. Aí depois ela aprende a amarrar. Então, um comportamento de cada vez para que ela vá conseguindo identificar e aprender isso. Então, aqui coloquei a imagem, né, da criancinha pegando um brinquedo, entregando um brinquedo, né, por meio da modelagem. Então, a analista, ela fez o comportamento primeiro, depois a criança, ela foi e imitou esse comportamento. Observem nessa imagem como é que está o ambiente, né? Esse ambiente em que a criança está inserida. Observe que é um ambiente bem claro, um ambiente que tem poucos estímulos, não tem muitas coisas para a criança se desviar.
Então, a modelagem, ela é eficaz e ela favorece o desenvolvimento. E ela precisa ser aplicada junto com outros princípios, que é o reforço positivo e a estruturação do ambiente. Então, eu vou falar sobre o reforço positivo mais rapidamente. Nós já temos outros vídeos lá no YouTube falando a respeito do reforço positivo, tá? Então, o que é o reforço positivo? É o conceito de aumentar a probabilidade de um comportamento, adicionando algo agradável, né? Algo que a pessoa gosta. Então, é muito natural, né? Se a gente faz alguma coisa e ganha algum tipo de privilégio, ganha um elogio, ganha um presente, qual que é a tendência? Que nós voltemos a ter aquele comportamento, que aquele comportamento se repita, né? Então, se eu faço algo e eu consigo receber a recompensa desejada, aquilo que eu quero, eu vou voltar a me comportar daquela forma, porque para mim está dando resultado, tá? Então, esse é o reforço positivo. Então, pode ser qualquer coisa que chame a atenção da pessoa. Criança gosta de elogio, tá? Criança gosta de um brinquedo, de passar um tempo no parquinho, ela gosta de receber algum privilégio dentro de casa. O que essa criança gosta? Então, a modelagem precisa vir acompanhado de algo que a criança gosta, tá? Sempre que a criança conseguir executar um comportamento, ou ela pelo menos tentar executar aquele comportamento que foi ensinado por meio de uma modelagem ali, de uma demonstração, ela precisa ser recompensada, para que ela entenda que existe uma consequência positiva naquele comportamento, né? Então, esses reforços positivos ajudam a fortalecer a associação, era essa palavra que eu estava procurando, entre o comportamento desejado e a consequência positiva. Então, o exemplo que a gente deu anteriormente, o reforço que Paula deu a Pedro com palminhas e elogio por ter apontado o brinquedo. Tá? Então, o Pedro, ele não conseguiu verbalizar o que ele queria, mas o fato dele ter apontado já recebeu essa recompensa. E a outra parte, dentro dessa abordagem que é a modelagem, né, é a estruturação do ambiente. O ambiente, ele é muito importante nesse contexto para propiciar essa aprendizagem. Então, o ambiente precisa ser estruturado para fornecer à criança essa clareza e essa previsibilidade, tá? Então, na hora que eu estava montando isso aqui, eu fiquei pensando sobre mim, por exemplo, né? Às vezes eu estou aqui estudando e eu estou com o celular do lado. E quando eu vejo, eu já peguei o celular e já estou mexendo nele, né? E eu não quero fazer isso. Então, nós também, até nós que somos adultos, precisamos de um ambiente estruturado para que nós consigamos cumprir com os nossos objetivos, para que a gente muitas vezes não se distraia. Então, imagina uma criança com autismo que está aprendendo uma habilidade nova, um comportamento novo. Então, é crucial que esse ambiente ele seja organizado de uma maneira a minimizar as distrações dessa criança, a facilitar a compreensão e as instruções que estão sendo passadas para ela, o comportamento que ela está aprendendo, a promover a participação ativa da criança nesse processo. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui, da Paula ensinando o Pedro a pedir o brinquedo. O que é importante que esteja nesse ambiente? Que esse ambiente não tenha muitas informações, que esse ambiente não tenha outras coisas que possam distrair o Pedro, que em cima da mesa ali tenha só esse brinquedo,
que está chamando a atenção do Pedro, para que ele entenda com clareza o que a Paula está ensinando para ele. Então, esse ambiente, ele precisa propiciar essa aprendizagem, tá? Não adianta colocar o Pedro ali cheio com tablet, com computador, com outras crianças brincando lá fora, sabe? Com várias informações, talvez ele possa se perder nessas informações. Então, precisa dar uma organizada para que ele consiga entender o que está sendo pedido. Deixa eu passar aqui. Então, como é que a gente estrutura esse ambiente para poder propiciar a essa criança essa aprendizagem? Então, a primeira coisa é qual comportamento que está querendo estimular e qual comportamento que deseja diminuir. Precisa definir esse objetivo. Mapear os estímulos. Então, foi o que eu acabei de falar, facilitar o acesso ao comportamento desejado, dificultar o comportamento indesejado, né? Tirar ali as distrações. Isso, dificulte o comportamento indesejado. Use reforços positivos visíveis. Então, podemos usar, por exemplo, tem crianças, principalmente as crianças, todas as crianças, na verdade, elas gostam de coisas que sejam palpáveis, né, tangíveis. Então, às vezes, colocar ali, ó, um quadro onde você possa entregar figurinhas para essa criança colar, colocar alguma coisa, fazer uma marcação colorida, para que ela possa ter um estímulo visual do progresso que ela está fazendo, isso é interessante, tá? Você dá, por exemplo, alguma fichinha para ela, né? Pode ser bom para poder estimular esse comportamento. E os feedbacks rápidos, né? A criança fez a ação, você já dá o reforço positivo. Pense no clima emocional, a iluminação, as cores, o ambiente, ele precisa ser agradável para a criança, né? Não dá para colocar a criança ali num ambiente cheio de bagunça, de barulho, com muito ruído, com muitas coisas, com muita informação. Tem que ser um ambiente bom para que a criança consiga ter um ambiente organizado, tá? Eu acho que o principal é isso, um ambiente organizado. Então, aqui, um exemplo, né? Olha só essa sala, como é que está? Poucas informações, um ambiente claro, limpo, um quadro na parede lá com as figurinhas para a criança poder ter uma ideia, né? Pode ser uma tabela, uma ideia do progresso que ela está fazendo, né? Uma ideia visual desse progresso, tá? Algo tangível, isso além dos elogios, das palminhas, né? E ali o ursinho, que é o que está sendo ensinado ela a pedir nesse primeiro momento, né? Depois vai trocando, tá? Então, vai ser de acordo ali com cada coisa que a criança está aprendendo. Pessoal, até aqui, alguma dúvida nessa parte de modelagem? Algum comentário? Não, por enquanto é tudo tranquilo, tudo ótimo. Tudo tranquilo, né? Eu particularmente, eu gosto muito dessa parte de modelagem, viu? Porque eu acho muito útil para a vida nossa mesmo, né? Do dia a dia. Tem aquele Deixa eu ditado, só né? perguntar uma coisa para você, Camila. Por exemplo, esse é um tratamento individualizado, né? Se você colocar duas crianças, já dá confusão, né? Tem que ser individualizado. É uma criança Tem que ser somente... individualizado. Tá. A menos que você esteja ensinando a interação, né? Às vezes já é um processo um pouco mais avançado dessa criança, essas crianças já estão aprendendo outros comportamentos e ali você está ensinando e estimulando uma interação entre essas crianças. Então, pode ser que consiga trabalhar dessa forma, tá? Tá. Mas desde que as duas estejam integradas ali nesse projeto. E de preferência, mesmo a faixa etária, né?
claro. Exatamente. Porque Né? as pessoas são diferentes, as crianças são indivíduos, são diferentes, cada um tem um jeito de ser, né? Então, eu acho que é por aí mesmo. Bacana. Por isso que o reforço ele tem que ser muito individual, né? Tem criança que Isso. vai gostar de um reforço das figurinhas, tem criança que vai gostar do elogio, às vezes outra criança vai gostar de um tempo de brincadeira, alguma coisa. Então, o que a criança gosta? Né? O reforço positivo ele tem que olhar para cada criança de uma maneira individual. O que aquela criança gosta de comer, o que aquela criança gosta de fazer, né? Às Qual a vezes um habilidade que ela está gosto. aprendendo. Perfeito. Né? E é isso, né? E a modelagem, ela é maravilhosa, né? Igual eu estava falando, tem aquele ditado que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. É modelagem. É modelagem. Você está num ambiente de vendas, de repente, quando você percebe, você já está falando alto, você já está se comunicando com mais pessoas, às vezes você está num ambiente onde você fica mais restrito, você tende a pegar as características daquele ambiente. Então, isso é muito importante nós olharmos o ambiente que nós estamos inseridos. Nós praticamos a modelagem sem perceber, muitas vezes, tá? Então, aqui é só uma forma de estruturar a modelagem, uma coisa que nós já fazemos no nosso dia a dia, para estimular a aprendizagem de uma criança. Então, a conclusão aqui dessa parte da modelagem. A combinação das técnicas de modelagem, reforço positivo e a estruturação do ambiente cria um local de aprendizado otimizado, no qual os indivíduos autistas podem desenvolver suas habilidades de forma eficaz e alcançar o seu potencial máximo. Né? Então, é a gente extrair daquela criança o máximo que a gente pode. Ensinar para ela com o máximo de potencialidade ali, né? Fazer o melhor possível para poder conseguir que ela aprenda habilidades relevantes para a vida, tá? Habilidades de, às vezes, estar olhando, estar cumprimentando, de escovar um dente, de amarrar um sapatinho, né? Esses tipos de aprendizagem. Então, essa é uma técnica. A próxima técnica é o do encadeamento avançado. Tá? Então, o que é o encadeamento avançado? É uma forma de ensinar sequências de comportamentos complexas, dividindo-as em passos menores e encadeando-as em uma ordem específica. Então, ali você pode, dentro dessa técnica, você pode fazer o encadeamento progressivo ou o encadeamento regressivo, tá? O que é o progressivo? É ensinar a executar os primeiros passos antes de ensinar o próximo, né? Começar do começo. Então, vai ensinar uma criança a preparar o sanduíche. Então, o terapeuta ou a mãe da criança, ou às vezes ali na escola, ensina a pegar o pãozinho ali, tirar do pacote, depois ensina a passar a manteiga no pão, né? Então, uma coisa de cada vez. Assim que a criança aprende um comportamento, passa para o próximo passo do comportamento. Então, primeira coisa, abrir o pacote e tirar o pão. Depois ele passar a manteiga, tá? Ou igual eu tinha falado do sapatinho. Primeiro, aprende a colocar o sapatinho no pé. Depois aprende a amarrar o sapatinho, tá? Então, uma coisa de cada vez. E o encadeamento regressivo é o oposto, né? A criança começa passando ali, ó, a manteiga no pão, depois ela vai aprender como tirar o pão do pacote, ou a criança ela vai aprender primeiro a amarrar o sapatinho que já está no pé, depois colocar o sapatinho, colocar a meia, tá? Então, esse é o encadeamento avançado. Para comportamentos muito complexos, é interessante dividir em pequenos passos. E, novamente, isso é uma coisa que nós podemos usar dentro da nossa vida.
Quantas vezes nós nos vemos em situações que às vezes são tantas coisas para fazer que a gente fica perdido, não sabe o que faz primeiro ali, né? Aí entra em uma ansiedade ali, numa angústia de, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer e eu não consigo fazer nada. Então, dividir isso, atividades complexas que geram uma certa frustração, divide em tarefas menores, sabe? Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo outro, sabe? E fazendo e fracionando as atividades. Então, se isso serve para nós, que somos adultos, imagina para uma criança que está aprendendo um comportamento novo, uma habilidade nova, né? Uma criança que tem já uma dificuldade com essas habilidades. Então, essa é a ideia do encadeamento avançado. Então, ele é útil para ensinar habilidades de vida diária, como vestir roupas, preparar alimentos, realizar tarefas domésticas, atividades que envolvem múltiplos passos e sequências de comportamento. Então, o terapeuta ele pode auxiliar a criança ou os aprendizes a desenvolver atividades autônomas, a aumentar a independência, né? E para trabalhar em uma variedade aí de situações da vida social, né? O importante, sempre, em todas as técnicas que são usadas, é importante a gente olhar as habilidades que a pessoa já tem, quais são as necessidades, e se isso está sendo útil na vida da pessoa. É para ensinar habilidades que vão fazer diferença ali, que vão promover uma qualidade de vida, uma inclusão social. Então, aqui, o desenho, né, da mãe ensinando a criança a passar a manteiga no pão. Aí, observem o ambiente, sempre um ambiente de organização, isso é muito importante, tá? Para a gente conseguir aprender, né, para a criança, para nós que somos adultos, o ambiente organizado, ele propicia que a nossa mente consiga se concentrar ali naquela atividade. Então, o ambiente, ele é sempre muito importante para proporcionar essa qualidade da aprendizagem. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, viu? Podem ficar à vontade. Alguém quer levantar a mão? Então, vou passar para a próxima. Essa próxima é a economia de fichas. Eu achei essa técnica aqui muito interessante, né? Uma técnica muito legal de se trabalhar, porque ela vai adiar um pouco a recompensa, tá? A criança ela vai ter uma motivação, mas aquela recompensa esperada, ela vai ser um pouco mais lá na frente. Então, como que ela funciona? A economia de fichas. É uma técnica de modificação de comportamentos, tá? Que utiliza do condicionamento operante e do reforço positivo, tá? Então, ela sugere que os comportamentos desejados podem ser aumentados e mantidos através da entrega constante de fichas ou símbolos representativos de recompensas. Então, vocês vão entender, tá? Então, primeiro passo dessa técnica, identificar qual é o comportamento-alvo. Tá? Então, o comportamento-alvo é comunicar que deseja brincar com o ursinho. Então, qual que é importante? Garantir que a criança entenda como ganhar essa recompensa, que são as fichas. E quais comportamentos que ela fizer, quais comportamentos dela vão ser estimulados, vão ser reforçados, e quais comportamentos vão ser punidos. Aqui essa técnica ela é interessante também para poder diminuir comportamentos disruptivos. Então, a segunda etapa dessa técnica é definir os detalhes do sistema. Então, comportamentos recompensados,
o tipo de ficha que vai ser utilizado, qual o valor atribuído a cada ficha, as recompensas disponíveis para as trocas das fichas, tá? Eu acho que eu vou passar para frente, vou explicar, e aí depois eu volto. Não, vamos dar continuidade. Ó, o monitoramento dos reforços dos comportamentos. Então, monitorar se o comportamento está sendo realizado, se está sendo sempre reforçado. O sistema, ele precisa manutenção, né? O sistema, ele precisa ser mantido ao longo de um tempo, com os ajustes feitos conforme o progresso da criança. Então, o que vai ser essa economia de fichas? Ó, vamos ao exemplo. Então, nós queremos encorajar a interação social e a comunicação de uma criança. Então, como é que faz? A criança sempre vai ganhar um símbolo, uma fichinha mesmo, né? Pode ser, sempre que ela fizer um contato visual, ou sempre que ela responder a uma pergunta, ou sempre que ela entregar um brinquedo, compartilhar algum brinquedo com um colega, tá? Então, sempre que ela tiver algum comportamento que está alinhado com aquilo que está sendo encorajado, ela vai ganhar uma ficha, né? E essas fichas, depois, elas podem ser trocadas. Então, pode ser feitos de várias formas. Por exemplo, ó, a cada 10 fichas você ganha... A cada 10 fichas azuis, você ganha tal coisa, tá? Você pode brincar um tempo ali de fora. A cada 10 fichas vermelhas, você pode mexer no tablet. Então, pode usar fichas diferentes, cada ficha com um valor diferente, e aí você vai organizar junto com a criança quantas fichas são necessárias para que ela consiga completar e ganhar aquela atividade especial que ela tanto deseja. Pode falar, Ângela. Boa noite, Camila. Minhas dúvidas. Boa noite. Essas técnicas, né, elas são passíveis de ser utilizadas para todas as crianças, não é isso? Inclusive as autistas, né, que têm maior dificuldade de aprendizado. Mas eu queria falar para você que a minha filha, assim, teve um momento como educadora, né, que ela utilizou as medalhas. As medalhas, Camila, também podem ser utilizadas, medalha de prata, medalha de bronze, medalha de ouro. Seria também separando por graus, né? Eu não sei se as crianças autistas teriam entendimento para esse tipo para o significado do que seriam essas medalhas, entendeu? As crianças que não têm esses problemas, eu sei que elas vão ter essa possibilidade. As autistas, eu já não sei. Mas pode ser que sim, porque eles estão sempre ligados também, muitas delas estão ligadas nas mídias, né? Na televisão, nas mídias sociais, em muitos lugares, porque eu tive um aluno autista que ele adorava um computador. Ele tinha Olha que legal. Ele tinha 13 anos e tudo mais, mas ele adorava os jogos, né? Adorava os jogos. Eles gostam principalmente de jogos no computador. Ele, nossa, na minha concepção, era super inteligente, né? Você mandava ele fazer conta com 3 números, assim, e ele batia aquela conta na hora. E ele gostava muito dos jogos. Os jogos também são habilidades matemáticas, na verdade. Mesmo que elas não sejam 2 mais 2 e tudo mais, mas são lógicas matemáticas, né? O jogo. Então, o que acontece? Minha filha utilizou essa técnica com muito sucesso, muito bom, muito bom. Eu acredito que eles estando nessa vibe... Só um instante, Suzane. Eles estando nessa vibe de jogos, eles consigam compreender. É isso. É mais fácil aprender um comportamento, né?
quando fica, por exemplo, esse seu aluno que gostava de jogos, se o jogo ele for uma recompensa final das fichas, por exemplo, nossa, ele vai ficar doido para poder acumular as fichas necessárias. E por isso tem que ser tudo muito bem explicado, né, Ângela? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, fez contato visual, ganha uma ficha amarela. Fez uma comunicação verbal, ganha uma ficha vermelha. Brincou, compartilhou com um coleguinha, ganha uma ficha azul. Aí, por exemplo, ó, a cada 10 fichas amarelas você pode brincar no computador, mas a cada 5 fichas vermelhas você pode brincar. Então, estimula mais a comunicação verbal do que o contato visual, né? Agora, a cada 3 interações que você brincar com um coleguinha, você vai ter um tempo de tela ali para poder fazer os seus jogos, entende? Então, tem que ficar muito claro para a criança o valor dessas fichas e ficar muito claro para a criança a recompensa e qual comportamento ela precisa fazer para ganhar as fichas, né? Então, isso é muito interessante. Pode falar, Siqueira. Você está falando, você está colocando essas coisas, eu estou lembrando, veio à minha memória agora, quando eu dei aula para a 6ª série, muito tempo atrás, eu não vou nem falar para não denunciar a minha idade. Então, é assim, eu dava aula para a 6ª série, e o aluno que tirava 10 na prova, eu escrevia: parabéns, muito bem, você é demais. Puxa, você é legal, olha só, demais, você é demais. Nossa, aquilo dava uma empolgação. Eu tô refletindo o seguinte, é um reforço positivo, porque o aluno está sendo, o professor reconheceu que eu estudei, que eu fui bem à prova. Olha que interessante. Isso se estende na vida toda. Outro exemplo, Camila, até tinha comentado com a sua mãe hoje, eu faço parte do Alcoólicos Anônimos aqui da região. Eu me autodenomino amigo de Alcoólicos Anônimos. E eles recebem fichas quando eles têm 5, 10 anos, 15 anos de recuperação, de abstinência, recuperação, eles recebem fichas e fazem festa, levam bolo, refrigerante para receber aquela ficha. E eles ficam contentes, sabendo, olha, adultos, 50, 60 anos. Ou seja... Olha isso. Fiquei até arrepiada, inteira... hein? Hã? Olha que legal, fiquei até arrepiada. Olha que legal. Olha a recompensa. Menina, você não acredita. Então, quer dizer, desde criança, nós somos estimulados por isso. Esses reforços positivos, eles fazem um bem inimaginável, entende? Para o resto da vida. Olha, o professor reconheceu que eu fui bem. Não fica aquela nota seca. Mesmo os alunos que tiravam, por exemplo, 7, falaram, muito bem, você pode melhorar. Escrevia isso com caneta vermelha. Ou seja, antipedagógico ou não, mas funcionava. É isso aí. É um elogio, né? Até para eles mostrarem ali um para o outro, olha, eu ganhei um parabéns aqui do professor, aí fica aquela coisa de querer ganhar o parabéns, é um elogio tangível ainda por cima. Você mostrava para os pais, eles mostravam para os pais, olha o que o professor escreveu na minha prova. Quer dizer, isso tem uma ressonância maravilhosa, sabe? Gente, é um poder muito grande essa questão do reforço positivo. Como isso é poderoso na nossa vida e às vezes a gente desconsidera o poder de uma coisa tão pequenininha que é você ir ali e encorajar um comportamento, elogiar um comportamento, né? Se isso é poderoso para ensinar comportamentos, imagina na nossa vida. Sim. Né? No nosso dia a dia, dentro da nossa casa, né? Nas nossas relações familiares. E isso tem repercussão no trabalho, né? O funcionário que faz bem, que desenvolve bem uma tarefa, o gerente chega e fala para ele, elogia, ó, muito bem, gostei do seu trabalho. Puxa vida, a vida inteira a gente é permeado dessas coisas, né? E é melhor ser elogiado do que criticar, claro, sem sombra de dúvida. Exatamente. Elogiar um comportamento desejável, né? Deixa eu fazer uma pergunta, professor José. O que é ser amigo dos Alcoólicos Anônimos? Sem querer atrapalhar a palestra maravilhosa da Camila, é assim,
eu não sou alcoólico, eu não bebo. Então, eu participo das reuniões dos alcoólicos e eu discuto com eles os 12 passos, a literatura toda do AA, faço palestras para eles, faço encontros. Então, Legal. eles se sentem muito agradecidos que uma pessoa que não bebe faça parte do grupo deles. Fala, eu participo de reuniões 2 horas. Eles falam, você não bebe, você está fazendo o quê aqui? Eu falo, pois é, eu sou amigo de vocês. E, nossa, eles ficam felicíssimos. E é Eu assim. acho E que aí, assim, aí já entra uma modelagem, hein? Já Isso, entra um exemplo deles olharem para você e falar, nossa, eu quero seguir esse modelo aí, né? E aí exatamente. o que eles fazem? Modelam o seu comportamento. Você está ali como um exemplo. Eles falam isso aí, exatamente, você falou tudo, eles falam isso aí, puxa vida, nós aqui, olha, a gente falta reunião, faz isso, faz aquilo, você não bebe, está aqui presente. Quer dizer, eu acho muito legal isso aí, sabe? A vida nossa é assim. São prêmios, são recompensas, são elogios, são reforços positivos, é a modelagem que você está falando aí. Muito E o bem, modelo que a gente dá para as pessoas. isso sim, pode ter a ver também, pode ajudar também, como o senhor falou, professor, sim. eles só alcoólatras, mas também podem fazer com outros tipos de dependências, né? Ah, sim, sim, Outros drogados também. tipos de Eu também, dependências. isso, E narcóticos até, anônimos também tem, e até com as crianças que não vão tão bem. Poxa, você não foi tão bem dessa vez, mas você pode se esforçar mais, você vai conseguir. Isso também é um incentivo. Às vezes exatamente. a criança não vai muito bem, mas você tem que incentivar ela a ser. E você sabe que, Isso. ô Camila, vê se eu não estiver equivocado, às vezes na família, o pai fala assim para o aluno, ele tirou 7, ou seja, tirou 9, vai, 9 na prova. Chega para o pai todo alegre, pai não, o pai fala, você não fez mais que a obrigação. Isso derrota a criança, menina. Você Isso não acredita. mata. Isso, você não acredita como isso é frustrante. Pô, pai, eu tirei 9, consegui 9. Não, você não fez mais que a obrigação, você não faz nada. Olha só. No trabalho, na família, o marido foi lá e lavou uma louça, né? Tá Isso, esperando ali uma recompensa da esposa, de falar, nossa, meu amor, muito obrigada por ter lavado essa louça aqui, você me ajudou tanto. Aí a mulher olha e fala, olha do tipo assim, não fez mais do que obrigação, nossa, isso mata uma relação, seja mata a em relação. qualquer ambiente, né? Vou passar aqui para a próxima, pessoal, já está acabando, viu? Então, aqui o modelo das fichinhas, né? Olha lá, as fichinhas coloridas, ó. Vermelha, verde, amarela, azul, cada uma com o seu valor, né? E a criança toda feliz de estar recebendo a fichinha. Lá no fundo, ó, observem, as crianças ali brincando, ó. Então, ela vai ganhar uma recompensa de poder ter um tempo ali de fora no parquinho. Então, o que essa mãe estava ensinando? Não sabemos, talvez pudesse estar ensinando a fazer uma tarefa de casa. A criança queria sair para brincar e falou: não, ó, assim que você terminar a tarefa de casa, você vai ganhar uma fichinha. Quantas fichinhas aí? Eu já vou deixar você sair. Né? Às vezes as atividades ali diárias que precisavam fazer antes, as responsabilidades, guardar os brinquedos, né? Então, nós não sabemos que tipo de comportamento ela estava ensinando, mas dá para perceber que a criança tem várias fichinhas dentro da caixa, né? Então, várias atividades diferentes que ele conseguiu executar. E como desencorajar, usando essa mesma técnica para desencorajar os comportamentos, tá? Comportamentos disruptivos ou comportamentos agressivos. Então, da mesma forma que a criança ganha a ficha por um comportamento desejado, ela pode perder uma ficha também por um comportamento indesejado. Uma birra, uma agressão física, foi lá e bateu no coleguinha, mordeu, né? Às vezes ficou lá com uma autoestimulação excessiva, tá tentando tirar da criança aquele hábito, né, de ficar ali, ó, balançando demais, às vezes batendo na cabeça, às vezes batendo o pé no chão demais, né? Então tá tentando, ó, se você conseguir diminuir, a gente dá uma fichinha. Se você ficar fazendo isso aí em excesso,
vai perder uma ficha, né? Ou a criança, de repente, ela recusa seguir uma instrução, a mãe mandou fazer a tarefa e a criança se negou, não está fazendo, está lá fazendo birra. Então, ali ela pode perder uma recompensa que talvez que ela já ganhou antes. Então, as fichas elas podem ser retiradas, né? Sempre que a criança exibir um comportamento disruptivo ou um comportamento agressivo, um comportamento que às vezes não está obedecendo ali o pai e a mãe, né? Só que elas podem voltar a ganhar quando exibir novamente os comportamentos desejados. E aí o nosso último modelinho aqui, que é a criança, olha lá, ó, dando birra, o que a mãe tá fazendo? Tirando uma fichinha azul, né? Tinha ganhado uma fichinha vermelha aqui atrás, ó. Agora a criança fez a birra, a mãe está tirando a fichinha azul. É fundamental garantir que o sistema seja aplicado de maneira ética e respeitosa à economia das fichas. Necessário avaliar as habilidades individuais de cada criança, né? E evitar ao máximo o uso de reforços muito artificiais, né? Então, o reforço, quanto mais ele tiver ali no ambiente, na vivência daquela criança, melhor, né? Igual a Ângela falou, às vezes o que a criança precisa é um pouco de atenção. Então, aqui nós terminamos